Olá a todos, eu sou o professor Túlio e nesta videoaula estaremos falando sobre a produção de hemocomponentes. A nossa videoaula será baseada na rotina e no fluxo de trabalho do Hemocentro Coordenador de Curitiba, o Hemepar. Muito bem, a partir de uma bolsa de sangue total, nós podemos produzir vários hemocomponentes: o concentrado de hemácias, o plasma, o crioprecipitado e o concentrado de plaquetas. O concentrado de hemácias poderá ser leucorreduzido ou não leucorreduzido, dependendo da bolsa utilizada no momento da coleta. O plasma será chamado de plasma fresco se separado e completamente congelado até 6 horas após a coleta, para que os fatores de coagulação lábeis sejam preservados e será utilizado para a transfusão ou para a produção do crioprecipitado. Caso não seja possível a separação e o congelamento dentro das 6 horas, ele será chamado de plasma simples, pois terá perdido os fatores de coagulação lábeis e será descartado ou enviado à indústria para a produção de hemoderivados. O concentrado de plaquetas poderá ser produzido desde que separado até 8 horas após a coleta. O crioprecipitado, que é um concentrado de fatores de coagulação, principalmente fator 8 e fibrinogênio. A definição do que será produzido começa antes mesmo destas bolsas chegarem ao setor de fracionamento. Já na triagem clínica, o sangue de doadores que fazem uso contínuo de ácido acetil salicílico, o AS, por exemplo, não será possível produzir o concentrado de plaquetas. E esta informação será registrada pelo profissional da triagem no sistema de informática. Os outros hemocomponentes poderão ser produzidos sem nenhum problema. No setor de coleta, 2 situações são determinantes para definirmos o que será produzido. A primeira é o tempo de coleta. O concentrado de plaquetas só poderá ser produzido a partir de doações onde o tempo de coleta for inferior a 15 minutos, sendo que o ideal é até 12 minutos. A segunda situação diz respeito ao volume de sangue coletado, como podemos ver na tabela. Abaixo de 300 ml não será possível produzir nada e o sangue total deverá ser descartado. Entre 300 a 404 ml será produzido somente o CH, ou seja, o concentrado de hemácias. O plasma será desprezado devido ao excesso de anticoagulante neste plasma. Entre 405 a 495 ml poderão ser produzidos todos os hemocomponentes. Acima de 495 ml não será possível produzir nada e o sangue total deverá ser descartado devido à quantidade insuficiente de anticoagulante. O volume ideal para uma bolsa de sangue total deve estar entre 450 a 470 ml, mas algumas vezes, por algum tipo de intercorrência na coleta, a mesma tem que ser encerrada com um volume inferior ao ideal. Também existem alguns critérios para a seleção do tipo de bolsa que será utilizada. Por exemplo, para doadores que são fenotipados, utilizamos bolsas quádruplas com filtro inline para obter o concentrado de hemácias leucorreduzido, ou seja, praticamente sem leucócitos. Para os doadores não fenotipados, utilizamos as bolsas triplas sem filtro inline para produzir o concentrado de hemácias não leucorreduzido. As informações sobre o volume coletado e o tempo de coleta serão registradas no sistema automaticamente pelo equipamento homogeneizador das bolsas no momento em que termina o processo de doação. Após a coleta, as bolsas de sangue total
são registradas no sistema, acondicionadas nas caixas de transportes e enviadas ao setor de fracionamento, juntamente com o relatório de remessa de bolsas. Ao chegar no setor de fracionamento, é feita a conferência das bolsas enviadas pela coleta de acordo com o relatório de remessa. Para a produção do concentrado de plaquetas, as mesmas ficarão em repouso nas caixas de transporte por 2 horas e somente poderão ser processadas após esse tempo. Para a produção dos outros hemocomponentes, as bolsas de sangue total seguem diretamente para o procedimento de análise de bolsas. A análise de bolsas é o momento em que efetivamente definimos o que será produzido. A escolha dos hemocomponentes a serem produzidos depende da necessidade diária de cada um deles. Aqui no Hemocentro de Curitiba, já se tem estabelecido uma quantidade mínima de cada hemocomponente para o atendimento das necessidades diárias. Mas como a demanda dos mesmos é muito variável, nada impede que essa quantidade mude. Como a produção do concentrado de hemácias é de praticamente todas as bolsas, então a escolha fica entre os componentes plasmáticos. Somente plasma fresco, concentrado de plaquetas mais plasma e plasma para a produção de crio precipitado. Lembram daquele doador que faz uso de AS, daquela bolsa que demorou mais de 12 minutos para ser coletada, ou daquela em que o volume não foi ideal? É neste momento em que o sistema irá bloquear ou emitir um alerta a quem estiver fazendo a análise de bolsas de que não poderá ser produzido o concentrado de plaquetas ou outro hemocomponente, por não atender os critérios necessários para a sua produção. Feita a análise de bolsas, as informações sobre o tipo de bolsa utilizada e os hemocomponentes que serão produzidos serão enviadas para os extratores automatizados, para que, na hora da extração, os mesmos já selecionem automaticamente o programa de extração para a produção dos hemocomponentes, que foram selecionados na análise de bolsas. Os programas de extração são específicos para cada tipo de bolsa e para cada hemocomponente. A partir daí, as bolsas serão homogeneizadas e colocadas nos adaptadores de caçapas para pesagem. A maneira como as bolsas são colocadas nestes adaptadores devem seguir o mesmo padrão. A pesagem das bolsas nos adaptadores deve ser realizada em pares para evitar o desbalanceamento das centrífugas, reduzindo a trepidação das mesmas, principalmente no final do processo, evitando assim a ressuspensão das hemácias no plasma. Para cada hemocomponente a ser produzido, existe um programa de centrifugação específico já gravado na memória das centrífugas. Apesar dos programas de centrifugação já estarem gravados na memória das centrífugas, é necessário que os mesmos sejam impressos e fixados em cada centrífuga. No processo de centrifugação, podemos utilizar uma centrifugação forte, que nós chamamos de centrifugação pesada, ou uma fraca, que nós chamamos de centrifugação leve. O concentrado de hemácias pode ser obtido a partir de uma centrifugação pesada, bem como de uma leve. Após a separação das hemácias do plasma, se utilizamos bolsas quádruplas com filtro inline, as mesmas serão colocadas em suportes para o procedimento de filtração por gravidade, para obtermos assim o concentrado de hemácias leucorreduzido. Os concentrados de hemácias produzidos receberão uma etiqueta do que foi produzido, ou seja, concentrado de hemácias leucorreduzido ou não. E aqueles produzidos a partir de bolsas de sangue total com um volume abaixo de 405 ml
receberão uma etiqueta de concentrado de hemácias de baixo volume e serão armazenadas a 4 graus Celsius nas geladeiras de estoque bloqueado até serem liberadas para o uso. Para a produção do concentrado de plaquetas, as bolsas de sangue total serão submetidas a uma centrifugação leve. Nesse tipo de centrifugação, ocorre a sedimentação das hemácias e dos leucócitos, ficando as plaquetas suspensas no plasma, que é chamado plasma rico em plaquetas. O plasma rico em plaquetas é novamente centrifugado, agora a uma centrifugação pesada, onde as plaquetas irão sedimentar. Essas plaquetas serão separadas do plasma nos extratores automatizados, ficando um volume de plasma residual entre 40 a 70 ml. Os concentrados de plaquetas produzidos passam por uma inspeção visual, onde será verificada a contaminação por hemácias, lipemia e a cor, e serão descartados se não atenderem aos critérios especificados. Passando pela inspeção visual, irão receber a etiqueta do produto. Neste momento será emitido o relatório de repouso do concentrado de plaquetas e serão colocados em repouso por 2 horas em uma temperatura de 22 graus Celsius. Após o tempo de repouso, os concentrados de plaqueta serão armazenados nos agitadores específicos para concentrado de plaquetas bloqueados, a uma temperatura também de 22 graus Celsius até serem liberados para o uso. O plasma obtido também passará por uma inspeção visual, da mesma forma que os concentrados de plaquetas, onde serão avaliados os mesmos critérios. Só então receberá a etiqueta de produto. Será emitido o relatório de congelamento de plasma para o controle de que este plasma será congelado dentro do tempo de 6 horas após a coleta. O congelamento é feito em freezer a menos 80 graus ou em blast freezers. Após o congelamento, o plasma será remanejado e armazenado em freezer de estoque bloqueado a menos 30 graus Celsius, até a liberação para o uso, e será usado como plasma fresco para transfusão. Também é possível a obtenção de plasma a partir de uma centrifugação pesada. Neste caso, tanto as hemácias como leucócitos e plaquetas irão sedimentar, e após a separação, o plasma obtido será chamado plasma pobre em plaquetas. O procedimento com este plasma é exatamente o mesmo do plasma obtido de uma centrifugação leve. A diferença é que, neste caso, como temos uma bolsa satélite sobrando, este plasma também poderá ser usado para a produção do crio precipitado. Para a produção do crio precipitado, devemos primeiro proceder um descongelamento lento desta bolsa a uma temperatura de 2 a 6 graus Celsius durante aproximadamente 12 horas. Esse tempo de descongelamento deverá ser validado por cada serviço e varia de acordo com a geladeira em que os mesmos serão descongelados. Após o descongelamento, as bolsas passam por uma centrifugação pesada, onde o crio precipitado ficará no fundo da bolsa e o plasma residual agora é chamado de plasma isento de crio precipitado, que será descartado. O crio precipitado produzido receberá a etiqueta de produto e será congelado novamente em freezer a menos 80 graus Celsius ou em blast freezer, da mesma forma que o plasma. Após o congelamento, serão remanejados e armazenados em freezer de estoque bloqueados a menos 30 graus Celsius, até a liberação para uso. Somente após a liberação pelo laboratório dos testes imunematológicos e da sorologia é que os hemocomponentes produzidos serão liberados no sistema e receberão as etiquetas com o tipo sanguíneo e sorologia negativa, para serem integrados ao estoque liberado para uso. Bom, pessoal, a nossa videoaula termina aqui
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.